Você já viveu alguma situação em que sentiu muita raiva, ficou indignado com a atitude ou reação de alguém ou até uma palavra que você ouviu e naquele momento perdeu completamente o seu controle? Isso acontece muitas vezes e pesquisas apontam que se nós nesses momentos respirássemos por 5 segundos e esperássemos para depois termos uma reação, a maioria das brigas seriam evitadas. Meu nome é Camila Polinário, seja muito bem-vindo a este canal. E hoje vamos entender um pouco mais sobre essas situações que nos tiram do sério e como nós podemos reagir a elas com sabedoria. Afinal, a diferença entre o sábio e o tolo é a forma como eles reagem diante dessas situações. Antes de eu ler a passagem na Bíblia que fala sobre isso, eu quero compartilhar com vocês uma história de uma amiga minha. Ela estava às vésperas do seu casamento e de repente ela recebe uma ligação. E nessa ligação, a pessoa falava que a prova do seu vestido de casamento seria adiada. Naquele momento, como noiva, preocupada e com medo de que não desse tempo para que o vestido ficasse pronto e ela utilizasse no casamento, óbvio que ela ficou ali ansiosa e meio triste com aquela situação, desconfortável. E alguém próximo a ela disse assim: vai lá, faz um barraco, briga mesmo pelos seus direitos, não deixa você ser passada para trás, imagina que absurdo, não pode acontecer isso, que empresa é essa? E começou a falar um monte de coisa. E daí ela me enviou mensagem, contou aquela situação e no momento eu comentei com ela a seguinte coisa, eu falei assim: olha, se você reagir, brigar, ir atrás, fazer uma confusão, isso vai tornar um momento que é especial para você muito desconfortável. Pode ser que o vestido nem fique como você queira, porque dependendo da outra pessoa que está à frente disso, ela pode ficar com rancor, com mágoa, fazer de qualquer jeito. Cada profissional age de uma forma, trabalha de uma forma. Eu dei o seguinte conselho para ela: espere. Espere que a data seja remarcada, espere para ver se o vestido vai ficar pronto a tempo, dê tempo para que as coisas se resolvam. Porque eu aprendi isso já na vida, esses dias eu estava comentando com a minha mãe sobre isso. Em algumas situações, se nós não fizermos nada, elas vão se resolver sozinhas. Já percebeu isso? Tem problemas que quando você tenta consertar, eles só pioram, mas tem outros que se você olha para eles e fala: olha, deixa eu esperar, vamos ver o que vai acontecer, eles acabam se resolvendo sozinhos. E você não precisa fazer nenhum esforço, apenas ter em sua mente esse respirar de 5 segundos. Respire, inspire, respire, inspire e espere. Espere a raiva passar, espere as suas emoções se acalmarem, espere você voltar para o controle de si mesmo e não falar coisas que podem magoar outros, desapontar outros, criar inimizade, criar rancor, criar barreira nos seus relacionamentos. Afinal, todos nós dependemos de relacionamentos nessa vida. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós temos esse conselho dado simplesmente por Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Lá em Provérbios 15, verso 1, ele diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Olha só que interessante. Se uma pessoa grita comigo e eu falo assim: por que você está gritando? O que aconteceu? Me explica com calma. Na hora, essa pessoa vai diminuir o tom de voz dela, ela não vai gritar pela segunda vez. Agora, se uma pessoa grita comigo e eu já falo: por que você está gritando comigo? E como assim? E eu tento falar mais alto, a resposta imediata dessa pessoa vai ser o quê? Gritar mais alto ainda. E é quando muitas pessoas chegam a partir para a violência física. Então reflitam sobre isso. E a Bíblia nos oferece muitos conselhos de sabedoria. Por isso que fica a dica para que você estude esse livro tão poderoso diariamente. Mas lá no texto de Romanos, capítulo 12, verso 20, nós encontramos as seguintes palavras: ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Esse texto me lembra uma história que minha mãe contava na minha infância. Eu não sei se vocês são da época do retroprojetor. Eram umas coisinhas assim pequenininhas que a gente colocava no aparelhozinho e ficava aquela imagem enorme na tela. E você ia tirando aqueles, lembrando cards, você tirando e ia contando a história.
E minha mãe sempre contava a história das brasas vivas. O que era essa história? Existiam dois meninos e esses dois meninos conviviam juntos na escola. Mas um dia foi muito maldoso com o outro colega. E esse que sofreu, triste, chegou em casa e falou: mamãe, eu não gosto dele, eu odeio ele, que coisa, ele me fez mal e tudo. Ele estava indignado. Daí a mãe dele falou assim: meu filho, sabe o que você vai fazer? Amanhã você vai levar para a escola o dobro do seu lanchinho. Então, se era um bolo, você vai levar 2 e eu quero que você dê esse bolo para ele. Mas não só isso, você também vai levar 2 suquinhos e você vai fazer a mesma coisa. Você vai entregar para ele o bolo e o suco e vai falar que é para ele comer ele junto com você na hora do lanche. E o filho ficou mais indignado ainda. Como assim, mamãe? Não, que absurdo! Eu ainda vou ser bonzinho com ele fez tanto mal para mim. Não, você vai fazer isso, sabe por quê? Quando você fizer isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E eu sempre fiquei com isso na memória. E realmente, a história termina falando que eles fizeram as pazes e voltaram a ser amigos, porque o outro ficou constrangido com a forma que foi tratado. Ou seja, ele deu o mal e recebeu o bem em troca. É isso aqui que nós lemos agora no texto de Romanos. Se a pessoa te fez mal, faça o bem para ela, porque assim nós quebramos a corrente do mal. Nós sempre ouvimos falar muito sobre corrente do bem, mas eu quero que você, hoje, coloque em prática a quebra da corrente do mal em sua vida. Se alguém foi ríspido com você, se alguém te magoou, se essa pessoa talvez até te humilhou em alguma situação, neste momento eu te convido a tirar alguns minutos do seu dia e orar por ela, a pedir a Deus por essa pessoa. E se essa pessoa estiver precisando de algo, ajude ela. Do fundo do seu coração, peça para que Deus te dê amor suficiente para amontoar brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa, para que ela enxergue em você o amor de Deus e para que por meio de você ela possa também querer conhecer a esse Deus que não é que Deus tem amor, Ele é o próprio amor. Então, se nós quisermos experimentar o amor verdadeiro, nós precisamos buscar a Deus todos os dias. E precisamos sim retribuir as coisas ruins com coisas boas. É fácil? Não. É impossível? Também não. Com Deus, nós seremos capazes de sim agirmos dessa maneira com todos ao nosso redor. Então, esse é o meu conselho para você. Faça isso. Eu quero que você, durante os próximos dias, faça uma lista e escreva quais têm sido as suas atitudes. E ao final do dia conclua se você agiu como sábio ou se você agiu como tolo. E eu espero do fundo do meu coração que você possa agir mais como uma pessoa sábia, mas buscando a sabedoria que vem do alto, pois essa sabedoria nós só alcançamos por meio da presença de Deus em nossas vidas. Então, seja sábio todos os dias, busque a Deus todos os dias, ore a Ele e interceda pelas pessoas em sua vida. Esse é o meu conselho para esse dia. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.